Fala, nação rubro-negra do nosso Mengão. Com a venda do Gerson, o Flamengo já está fechando o negócio com o substituto temporário do Gerson, né? Já estava fechando o negócio com esse jogador antes, mas agora está já quase definido, só acertando ali os últimos detalhes do salário, do cash ali que vai estar pagando por esse jogador. Então, notícias importantíssimas aí do nosso Mengão. Então aproveite, se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer se você é flamenguista de coração. Créditos ali na descrição para SBT Esportes Rio. E sem mais enrolação, vamos direto ao vídeo. O Flamengo está de olho no mercado da bola para o restante da temporada. Faltam 6 meses e em 6 meses muita coisa acontece no futebol. Vamos ver. O mercado promete ser agitado nos próximos dias do Flamengo. Com a saída de Gerson se tornando oficial após o pagamento de 160 milhões de reais do Zenit da Rússia, o clube volta ao mercado em busca de reforços. A segunda passagem do Coringa no rubro-negro foi marcante. Foram 144 jogos com 12 gols e 24 assistências. Líder dentro de campo, o Meia acumulou convocações para a seleção brasileira e conquistou os títulos da Copa do Brasil, da Supercopa e o bicampeonato carioca. O reforço mais próximo de chegar é o meia-atacante Jorge Carrascal. O rubro-negro ajeita os últimos detalhes do negócio com o Dínamo da Rússia e pode confirmar a contratação do colombiano nos próximos dias. Mesmo sem jogos, os dias prometem ser agitados no Ninho do Urubu, na preparação para o restante da temporada. Muito bem, Vene Casagrande, falando do seu Flamengo, você tem informações do Carrascal? Temos informações, inclusive no Bom VT da Alce, ela falou ali alguns ajustes, alguns detalhes para poder fechar a contratação. E pelo que eu acabei de saber antes do início do programa, é forma de pagamento. Já chegaram a um acordo no valor, 10 milhões de euros mais 2 milhões em metas estabelecidas, ou seja, podendo chegar a 12 milhões de euros por esse jogador. E agora eles estão discutindo a forma de pagamento. Com o atleta já tem acordo também e quando ele fechar com o Flamengo, quando assinar com o Flamengo, vai ser um contrato até 2029. E foi o que a Alce disse no VT, ele é o reforço mais próximo. E já entro no outro assunto, porque o Flamengo perdeu o Gerson e também perdeu o Pulgar, né? Porque o Pulgar vai ficar fora aí dos gramados por cerca de 2 a 3 meses. E muitos flamenguistas me perguntam, me questionaram nas redes sociais, o Flamengo vai contratar alguém para essa posição? Porque não esperava perder o Gerson. Sim. Inicialmente o Flamengo não vai ao mercado para contratar ninguém para essa posição, porque entende que o Carrascal pode fazer a função do Gerson também. Inicialmente ele chegaria para ser o reserva imediato do Arrascaeta. Mas o Carrascal, na visão da diretoria do Flamengo, da comissão técnica do Flamengo, é um jogador versátil no meio de campo e também faz as pontas, às vezes, quando necessário, mas consegue suprir essa ausência do Gerson aí. Então pode ser pro Gerson, um lugar do Gerson. É isso, exatamente. E do Pulgar? O do Pulgar, teoricamente, tem o Alan. Porque ele volta só em setembro aí, né? Exatamente. Mais ou menos, né? Então, eu acho muito arriscado você confiar muito no De La Cruz, por exemplo, que é um jogador que fisicamente não vai aguentar. E no off a gente estava até aqui debatendo o segundo semestre do futebol brasileiro. Vai ser um jogo atrás do outro. E não vai ser um jogo qualquer atrás do outro. Serão jogos realmente importantes. Mata-mata de Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. E aí você botar uma confiança ou apostar numa sequência de De La Cruz, eu acho arriscado. Mas quem sou eu? Sou apenas o Vene Casagrande. A diretoria do Flamengo está lá. No dia a dia, a comissão técnica entende que o Alan pode dar conta do recado, que o Everton Araújo também pode dar conta do recado. Inclusive, sobre o Alan, o Flamengo teve a oportunidade de negociar esse jogador, porque o Atlético Mineiro veio firme atrás dele. O Flamengo vetou a saída dele, porque entende que é um jogador importante. A ver, pelo menos tem um Carrascal que está muito próximo de chegar. Lucas Pedrosa, o Vasco que já tentou o Carrascal, Sim. Então, se não fosse isso, também saberia, mas fale mais sobre este jogador para o torcedor rubro-negro. É para ficar bem empolgado com a chegada desse jogador, Pedrosa? É um bom jogador, isso é indiscutível, 27 anos, revelado pelo Milionários da Colômbia. É um jogador que teve a sua melhor passagem no River Plate, principalmente na temporada 20, 21. É um cara que é muito habilidoso, consegue fazer a meia ponta, consegue fazer a meia por dentro também. É um cara que pode até atuar como segundo volante, mas a boa dele mesmo, pela qualidade que ele tem, o chute de fora da área, é atuar um pouco mais próximo.
próximo. E aí é um atleta que eu, sem dúvida alguma, considero que o Flamengo tem totais condições de aproveitar para que ele se torne um ponto principal nesse time do Flamengo. Porque ele pode substituir o Gerson, jogando de meia direita, ele pode substituir a Arrascaeta quando a Arrascaeta não tiver à disposição, jogando como camisa 10, e até, como eu disse aqui, como meia ponta, na ponta esquerda, talvez, se o Felipe Luiz quiser usar ele assim. Agora, eu chamo a um sinal de alerta. Eu acho que assim, o Flamengo perdeu o Gerson, que é um jogador que dificilmente você vai conseguir trazer alguém à altura dele. E o Flamengo perdeu o Pulgar, e com seus 2 principais jogadores de meio campo para o restante da temporada, tudo bem, tem o Jorginho, mas esfacelado, digamos assim. Sim. Cara, se eu fosse o Flamengo, eu iria atrás de um primeiro volante. Até porque Eu tô nessa linha do Pedrosa também. E assim, eu falei isso para a pessoa do Flamengo. Porque a pessoa do Flamengo me questionou, mas por que você está me perguntando isso? Eu falei, porque eu entendo que o Flamengo deveria ir atrás de um primeiro volante. Porque Pulgar ficando fora até 3 meses, supondo que ele volte no meio de setembro, alguém aqui tem certeza de como vai voltar o Pulgar? Não tem. Não. Porque é uma lesão, assim, teoricamente, uma lesão que preocupa. No pé direito, no fratura. meio de setembro a gente já está falando. Faltando já tem 2/3 do Brasileirão. A gente vai estar falando já em quartas ou semi de Libertadores e de Copa do Brasil. Exatamente. Tô botando todas as competições que hoje o Flamengo disputa. Então E é tem muito um ponto, longe. tá? O Carrascal, ele vem do futebol russo. Ele vai ter que se adaptar, inclusive, à temperatura aqui do Brasil. É uma incógnita. E o calendário, né? Ele é um ótimo jogador, ele é um bom jogador. O Flamengo vai bem na contratação. Ele tem muitas lesões na carreira? Não tem. Não. Isso É é um bom, jogador isso já é um bom regular, digamos assim, seleção colombiana e tudo mais. Só que a adaptação é natural, você vai ter que ter um tempo ali pra você se adaptar. E assim, o Felipe Luiz, inteligentíssimo do jeito que ele vai ter que quebrar a cabeça pra montar esse time. Só que o Alan não é do nível do Pulgar. O Pulgar é muito melhor do que o Alan. Com todo o respeito ao Alan, eu acho que são jogadores de prateleiras diferentes. E repito, o Gerson não era só o capitão do Flamengo, ele era a cara do Flamengo. O Gerson foi o melhor jogador do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Sim. Então, assim, jogar essa responsabilidade de substituir o Gerson pro Carrascal, que são características até diferentes, também é complicado. Então, eu acho muito que o Flamengo tem que ir atrás de um primeiro volante qualificado, do nível do Pulgar. Porque o Alan não é do nível do Pulgar e o Everton Araújo ainda é o garoto. Ele ainda está em maturação. Jorginho pode fazer a posição de primeiro volante? Pode. É o ideal? Acho que não. Eu acho que agora a dupla de volante se torna titular, obviamente, né? De La Cruz e Jorginho. Só que o meu grande ponto, o meu grande questionamento em relação ao De La Cruz ele vai aguentar? Quantos jogos seguidos ele já fez, no máximo? Exatamente. Por exemplo, agora, tudo bem, teve a boa notícia que ele foi relacionado contra o Bahia, inclusive entrou em campo. Ficou 9 minutos, mas olha quanto tempo ele ficou ausente. A última partida antes dessa havia sido no dia 10 de maio. Então não dá para você confiar na parte física do De La Cruz, infelizmente, que eu acho um baita jogador, joga muita bola. Só que fisicamente falando, ele não consegue aguentar essa sequência. E eu tô com Pedrosa. Comparar Alan e Pulgar, são 2 jogadores com características totalmente diferentes e a gente pôde ver isso justamente contra o Bahia, quando o Pulgar sai e entra o Alan. O Alan ele é muito mais defensivo, o Pulgar não, ele tem passe que quebra a linha adversária, ele chega bem ao ataque. E é muito bom defensivamente. E é muito bom, além disso, é muito bom defensivamente falando. Mas se o Carrascal chega, eu acho que eles vão acabar mudando de ideia. Até porque, financeiramente falando, o Flamengo agora está com caixa cheio, né? Sim. 160 milhões de reais da venda do Gerson, 150 milhões de reais na participação da Copa do Mundo de Clubes, já bateu meta orçamentária Tudo à vista, de venda. né, Venê? Eu confesso que eu não sei como a FIFA vai pagar. Mas o Gerson sim, né? O Gerson à vista, quer dizer, ainda não está na conta porque tem a parte burocrática. Mas o Flamengo já foi comunicado que o depósito foi feito. Então, assim, já bateu meta orçamentária de venda de jogador, nem precisa mais se preocupar com isso. Agora é saber administrar o dinheiro. Não adianta você ter muito dinheiro, é como você gasta esse dinheiro. Mas eu acho o Carrascal, não vou dizer aposta, é uma boa contratação, um jogador que tem potencial. Mas será que vai chegar e vai se adaptar rapidamente? O próprio Pulgar não se adaptou rapidamente. Inclusive, muitos torcedores pediam a saída dele quando ele havia chegado. Então tem esse período também. Por exemplo, o Alcaraz, ano passado, quando foi contratado. Bom jogador, todo mundo sabe disso, mas não se adaptou rapidamente. Quer dizer, nem em um momento ele se adaptou, né? Que acabou saindo. Você traz um ponto importante, Pedrosa. Eu acho assim, talvez essa perda esportiva vai ser muito maior do que hoje o rubro-negro consegue entender. Sim. Primeiro porque o Felipe Luiz é um cara que ele tem a cara dele. Então, assim, as peças vão, as peças vêm, mas o Flamengo tem um jeito de jogar, que é o jeito do Felipe Luiz. E isso é muito importante, que te entrega uma coisa assim, independentemente de quem machucou ou não, a gente tem uma cara. Mas, passando um pouco desse ponto, talvez não fica tão latente a preocupação em pensar que o Gerson, além de esportivamente ser um dos melhores da última temporada e nesse Mundial de Clubes, porque ele é um cara que entrega muito,
Ele tem aquele jeito meio Flamengo, né? Eu acho muito do Luiz Araújo e do Gerson, naquele jogo do Mundial, foi a vontade deles. O gol do Gerson sai com a pura raça que ele tem. Então, assim, o Flamengo vai perder um pouco, talvez, o seu rosto, né, ô Pedrosa? Claro, a liderança dele é positiva dentro desse elenco. E quando a gente fala sobre liderança positiva, a gente está falando até individualmente de alguns jogadores. Quantas vezes o Wesley já falou que o crescimento dele tem muito a ver com o Gerson? Quantas conversas o Gerson já deve ter tido com vários garotos? Um Alacian da vida, um Wesley, um Everton Araújo, porque o Gerson é o cara que chega pra você, garoto, fica tranquilo, você tá aqui do meu lado, se tiver difícil, dá a bola em mim, cara, fica tranquilo, vai jogar. Vai errar, acontece, aqui é Flamengo, tem que ter responsabilidade, mas você tá comigo. Eu tenho certeza que o Gerson já fez isso diversas vezes. Quem é que vai tomar esse protagonismo hoje no Flamengo? Tem vários que podem. O Danilo pode fazer isso, o Alexandre pode fazer isso. Mas o Gerson, cara, é muito específico, assim. É um negócio que eu sempre falei aqui. Ele é a cara do Flamengo. Gerson e Flamengo são jogadores que se confundem. Esses são setores, digamos assim, um time e um jogador que se confundem. Então, essa perda a gente só vai entender com o Flamengo em campo. Sim. E tem outro ponto também. A gente não sabe qual é o time titular do Flamengo hoje. Qual é o time titular do Flamengo? É com a Arrascaeta? É com o Bruno Henrique? É com o Varela na direita? É o Gerson, o Jorginho? O Gerson já não vai estar mais. É o Jorginho, o Pulgar, que está machucado, também já não vai estar mais. Então é um novo Flamengo. O Felipe Luiz vai ter que criar um novo Flamengo para o restante dessa temporada com as suas ideias. Tenho certeza que ele vai dar conta do recado, porque são vários jogadores qualificados. Mas é algo que eu tenho expectativa para ver como é que vai ser. Ô, Vene, pro torcedor que tem essa ideia que o Pedrosa tem, que eu acho que é a maioria, né? Pode até estar um pouco ferido agora pela forma com que ele saiu, Sim. né? Uns concordaram, outros não. Mas aí é do jogador. Mas ele é a cara do Flamengo, né? Ele tem a essência do Flamengo. Será que um dia ele pode voltar, Vene Casagrande? Fernandinha, boa pergunta sua. Olha, informação. Com o Mbappé de presidente, o Gerson não volta. Não volta? Não volta. Isso não vai acontecer. E por que a gente fala isso? Porque o histórico mostra que o Gerson, em determinado momento, pode se arrepender ou não se adaptar ao novo futebol, no caso a Rússia agora, dizer que quer voltar ao futebol brasileiro e dizer que a prioridade é o Flamengo. Foi o que aconteceu da outra vez. Foi o que aconteceu da outra vez, exatamente. E aí eu vou pegar o exemplo do Rafinha, por exemplo. Quando o Rafinha deixou o Flamengo na ocasião, 6 meses depois, quando ele estava lá no futebol, no Olympiacos, no futebol grego, ele pediu para voltar ao Flamengo. Na época, tinha uma negociação para voltar. Só que o Mbappé, então, membro do Conselho de Futebol, foi totalmente contra o retorno dele. Por várias situações. Primeiro que ele tinha saído 6 meses depois, queria voltar, ganhando alto salário. O Flamengo tinha contratado um lateral direito e o Mbappé bateu na mesa e falou assim, isso não existe. A gente não pode aceitar uma situação como essa. É um dinheiro que a gente vai gastar mais, não tem como. E o Gerson está fazendo basicamente a mesma coisa. Eu não estou aqui dizendo que daqui a 6 meses o Gerson vai chegar e vai pedir para voltar ao futebol brasileiro. Uhum. Mas o histórico mostra que isso não é impossível. Pelo contrário, é muito possível de acontecer. Só que agora ele vai ter uma outra dificuldade. Acha que vai ser fácil se livrar do Zenit? Olha o Wendel. Está lá tentando voltar ao futebol brasileiro já há um tempão e não consegue. Por que não consegue? Porque o Zenit não abre mão do dinheiro que eles entendem que tem que receber pelo jogador. Então o Gerson precisa botar isso na ponta do lápis. Daqui a 6 meses, daqui a um ano se arrepender, esquece o Flamengo. O Flamengo não vai aceitar de volta. Com o Mbappé de presidente, esquece. E isso é uma informação forte, hein, Lucas Pedrosa? Informação aí do Vene Casagrande. Com o Mbappé na presidência do Flamengo, o Gerson não volta mais. E efetivamente isso já aconteceu. O Vene trouxe aqui a lembrança de quando o Mbappé ainda era da comissão, né, do Flamengo, né? E ele falou, não, Rafinha não vai voltar. Imagina enquanto presidente, já pensa que essa é uma característica do presidente. Ele vai ter esse peito de fazer isso, o Pedrosa? Mas ele não tá errado, não. Ele não tá errado nem por um instante. Primeiro, o Gerson cumpriu o seu contrato. As pessoas confundem, a partir do momento que ele rescinde e aciona uma cláusula de rescisão pagando a multa rescisória, ele está cumprindo o contrato, tá? Isso é muito importante da gente dizer. O Gerson não está abandonando o Flamengo. O Gerson é um jogador do Flamengo, é um ativo que está sendo vendido, que está sendo paga a multa rescisória. Ao mesmo tempo, o Flamengo sabe que o Gerson tomou uma decisão de sair do Flamengo. O Flamengo não é bagunça. O Gerson não pode ir e voltar do Flamengo a hora que ele quiser só porque ele é ídolo. Então, para mim, a decisão do presidente, por mais que seja o Gerson, é correta. Ô, Vene Casagrande, se você fosse o Mbappé, você aceitaria ele de volta, se um dia ele quisesse voltar? Eu não aceitaria, não é pelo fato dele ter rescindido o contrato. Eu acho que pela forma como foi feito. E eu acho que poderia ter... As pessoas poderiam ter gerenciado melhor a saída do Gerson. Eu vou pegar o exemplo do Igor Jesus. O que o Igor Jesus fez? Veio publicamente
falar a verdade. Eu acho que a verdade, no primeiro momento, pode até machucar, pode doer. Mas quando você diz a verdade, você está sendo sincero com o seu torcedor. Se o Gerson ou o pai do Gerson tivesse vindo a publicamente falar, beleza, a gente acabou de renovar o contrato, mas a gente recebeu uma proposta financeiramente falando que vai mudar a vida do atleta, vai mudar a vida de muita gente, não tem como a gente recusar. A verdade vai doer para muitos torcedores naquele primeiro momento. Mas pelo menos ele foi sincero, ele foi leal com a torcida. Cara, você traz um ponto E até o importante, momento Vene. não teve isso. É. Não teve isso, porque quando ele estava insatisfeito, ele usou o podcast dele a todo momento para reclamar O do pai, salário né? do O jogador. pai dele, né? Exatamente. E estava certo em reclamar. Beleza, eu não faria o mesmo, mas reclamou, beleza, teve renovação de contrato. Custava falar agora, gente, aconteceu isso. E o Gerson vai usar a Copa do Mundo de Clubes para sair pela porta da frente. Pronto! O torcedor, repito, num primeiro momento ia ficar chateado, mas depois ia entender, porque a sinceridade nesse tipo de situação é o melhor caminho possível. É verdade, Vene. E sabe de uma coisa? Às vezes a gente tá vivendo um futebol tão blindado, né? Que o que acontece vai levando o jogador para esse lugar que você tá falando, de não falar, não, eu não posso falar, é melhor eu não falar. O que o Igor fez foi muito genuíno. É isso. Ele simplesmente, não foi nem o Botafogo que publicou, não foi nem... Ele chegou na rede social dele e se despediu. E ele, a todo momento, mostrou, eu amo o Botafogo, isso aqui é um lugar que eu amei, mas eu tenho que ir. E sabe o que está acontecendo nesse momento? A torcida é apaixonada pelo Igor. Claro. Não tem uma pessoa que está assim, pô, ele abandonou a gente. E é na mesma circunstância, Ele é um Pedrosa. ídolo. E eles saem do mesmo jeito, os dois ídolos, que venceram, que ganharam taças, que tem um pagamento que não cumpriu até o final, mas a forma com que é conduzido, que é o que o Vene sempre trouxe aqui, é essencial, ô Pedrosa, pro que fica, né? Concordo. A migalha do pão que fica no chão, né? Concordo, assim, no preto e no branco, no papel, o Gerson não tem nada a dever ao Flamengo. Como eu disse aqui, ele cumpriu o contrato. Mas o enredo dessa história, com o pai indo, cobrando renovação, o Flamengo fazendo esforço... E com o Gerson usando o tendo... próprio Zenit E dizendo que estava procurando, O mais né? importante é isso, eu acho que o Gerson tinha 2 anos de contrato. É muito tempo. Qual jogador do mundo que renova o seu contrato com 2 anos? Só fenômeno. O Lamine Yamal, o De Bruyne, quando estava lá no City, só fenômeno. Então, assim, eu acho que o modo que o pai do Gerson usou o Zenit, e o Zenit vem depois um pouquinho, toma aqui, ó, paga o Gerson e compra o Gerson, é um modo muito ruim para o torcedor. Se o Gerson chega assim, galera, olha só, eu tô renovando com o Flamengo porque eu acho que eu mereço essa valorização salarial, mas eu posso sair no meio do ano porque assim é o futebol. Tudo bem. Mas não. A partir do momento que o torcedor sabe que o Flamengo renovou com o Gerson, ele pensa que o Gerson vai ficar para sempre. Para sempre. É. E aí o Gerson 2, 3 meses depois vai lá e sai do Flamengo. Eu entendo a frustração do torcedor, assim como eu também entendo um pouco o lado do Gerson, porque eu já falei aqui. No bolso, só sabe quem tá sentindo. Então se o cara ganha 1 milhão, vou dar um exemplo qualquer, aqui no Flamengo, e lá ele vai ganhar 3, 4 vezes mais, amigo, é questão de cálculo. Em um mês ele trabalha para ganhar 1 milhão. Lá ele vai trabalhar um mês para ganhar 4. Então assim, ele tem família por trás, ele tem muita gente para sustentar, ele tem uma vida inteira, porque a vida do jogador acaba. E trabalhar menos. Exatamente. Lá ele vai trabalhar Ele menos. trabalha menos, ganhando muito mais. Cobrança menor. E a carreira dele, o Gerson tá com 27, 28, amigo, não tem nem mais 10 anos. A não ser que o Gerson seja um fenômeno. Porque para chegar com 38 ganhando dinheiro de verdade no futebol, você tem que ser um Fábio da vida, você tem que ser um Thiago Silva, o que é difícil. Então o Gerson, um momento na cabeça dele, na minha visão, de fazer o dinheiro pro resto da vida dele para sustentar a família dele, é agora. E eu consigo entender. O problema é como as coisas foram conduzidas. E chegar aos 44 anos voando. Aí é pra poucos. Ô, Cris, aí é só o seu goleiro, hein? Que, aliás, ele... É isso aí, nação rubro-negra. Achei até engraçado ali no final eles falando que pra sustentar a família. Rapaz, eu com R$1 milhão hoje daria pra mim montar algum tipo de negócio que daria pra mim viver disso aí e sustentar a minha família. Mas é porque a família dele tá em outro patamar, né? Já tá acostumada a coisas de pessoas ricas. Mas e aí, nação, o que vocês acharam aí? E já tem aí o substituto, entre aspas, do Gerson, né? O que vai jogar ali temporariamente, né? No lugar do Gerson e que já está com o negócio quase fechado. Tá ali nos últimos detalhes, que é o Carrascal, né? Mas eu vou estar trazendo qualquer informação em tempo real aí para vocês. Então, se gostou do vídeo, deixa ali nos comentários o que vocês acharam. Aproveite e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Deixa aquele like para fortalecer. E até o próximo vídeo. Valeu!